Então nós já abordamos aqui como foi essa sua transição aí, essa dieta lá nos Estados Unidos, que você... em relação ao trabalho, né? Como que foi essa questão do atleta, né? Como que o atleta se mantém lá nos Estados Unidos? Para o pessoal que não sabe, né? O pessoal que tem curiosidade. Bom, é melhor o campo de trabalho Exato. em relação aqui ao Brasil, porque você também faz um trabalho, para quem não sabe, pessoal, o Júlio também faz um trabalho de consultorias ali, aqui no Brasil, pode confiar aqui, que manja muito. Então, eu gostaria que você falasse assim, como foi trabalhar lá e como é trabalhar aqui. Bom, se a gente for falar, a cultura dos caras é muito mais desenvolvida em relação à musculação. Então, o que acontece? Lá você faz um curso de... Dá para fazer até de um mês, mas eu vou colocar 3 meses. Você faz um curso de 3 meses, você já pode dar aula, você já pode instruir alguém, você já pode ser um personal. Hora aula lá onde eu estava, custava em cerca de um atleta do meu nível normalmente, chegava a ser $70 a hora, $80 a hora. Então, dá para você se manter bem. Sim. Consultoria, eu tinha alguns alunos de consultoria também, maioria latinos. Mas o mercado de trabalho, para quem quer... Eu sempre falei para todo mundo, Estados Unidos é um país muito estruturado, muito bom, dá para você ganhar dinheiro, é um país que valoriza muito a musculação, mas aí todo mundo me pergunta, por que você não ficou lá? Porque também tinha a oportunidade de ficar lá. Sim, sim. Mas o lugar para se viver, questão de liberdade de expressão, é muito melhor o Brasil. Olha entendeu? só, pessoal. Agora, se a gente for falar de estrutura, quer ganhar dinheiro? Você vai para lá, mas você vai trabalhar que nem um cavalo aqui ou lá, se você quer ganhar dinheiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Dizem que nos Estados Unidos a questão do lazer, as pessoas acham que vão para lá e vão curtir muito a vida, assim, né? Ah, não. Eu gostaria que você falasse, você deve já ter ouvido isso. Ah, mas lá você ia pra praia todo dia, você não sei o quê. Eu ia fazer cardio à noite. Ah, sim. Eu gostaria de dizer assim, essa questão do lazer, aquelas horas de... Que o bodybuilder também, às vezes, nem faz muita questão de ter muito o isso, lazer né? é treinar, na verdade. O lazer, na verdade, é treinar e fazer dieta, né? Mas, assim, eu gostaria de você falar, assim, as pessoas acham que lá o pessoal não trabalha tanto assim, que vai trabalhar um pouquinho. Pelo contrário. Essa questão do lazer, como que são essas horas de folga? Olha, eu, na minha visão, eu observando todo mundo lá eles trabalham muito mais, eles têm menos feriados, não é que nem aqui no Brasil, que tipo, tem carnaval, tem feriado que já emenda quarta-feira, já emenda com até segunda-feira, não faz nada, entendeu? Lá não, lá são pouquíssimos feriados que o cara não trabalha. E todos os brasileiros que eu via lá, ganhavam dinheiro? Ganhavam. Mas todos eles queriam voltar para o Brasil, mas não voltavam pela questão financeira e por já estar lá há muito tempo, já ter uma vida lá, mas falava assim, o Brasil é um país muito melhor. Olha só, pessoal, tá vendo? Às vezes o pessoal não valoriza muito, né? Fica metendo pau. Mas isso só para quem vai para outro país vem, entendeu? Consegue, né? Que tem essa visão. Como eu te falei, a cultura do brasileiro em si, ele é muito mais caloroso, muito mais receptivo, tem muito mais liberdade de expressão. Lá não. São mais fechados, lá eles são muito mais ligados às coisas materiais. Aqui também tem status social, né? Sim, aquela aqui coisa tem status social. Vem filme, né? Sim, aqui, por exemplo, você tem pessoa que vai ver a roupa de marca que você está usando, o carro que você está usando. São cidades grandes, né? Sim, mas lá é mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Lá é o país do capitalismo, como né? a gente até vê nos filmes, né? Aquela coisa, né? Do várias camadas ali, o pessoal A, o pessoal mais... Então, eles não sabem festejar de uma maneira. Por exemplo, todo mundo vai pro shopping e... Normalmente sempre coisas sociais, assim, de questão financeira, entendeu? Mas praia, eu ia na praia, normalmente eu ia fazer cardio, como eu te falei, à noite, que não tinha ninguém. Sim, sim. Mas quando eu ia normalmente de dia, não era uma coisa que não via como no Brasil, que as pessoas gostam de ir pra praia e ficar, não. Era um gato pingado aqui, outro ali, outro ali. É uma cultura, assim, de um povo muito trabalhador, né? E são muito mais fechados, socialmente, assim, para conversar, essas coisas. Desculpa, pode falar. Por você ser brasileiro, você sentiu alguma diferença, assim, ou o pessoal ali gosta, ali acolheu legal? Bom, porque é uma coisa que eu não posso dizer com certeza, porque as pessoas me viam como atleta e falavam, eu admiro você. Não sei se eu fosse um cara normal como seria, entendeu? Mas, cara, me acolheram muito bem em relação a isso daí, mas mais os latinos. Sim, já é muito similar, né, a cultura, né? Eu fui para outros lugares, como Ohio, fui para Las Vegas. Lá eu não tive contato com nenhum americano, para falar a verdade. Eles não são os caras que vêm conversar com você, que nem brasileiro, por exemplo. Demora um tempo para você ter um contato ali, né? Sim. Isso é cultural, né? Isso é uma coisa Sim. E agora vamos falar um pouco, para quem não sabe, pessoal, o Júlio, ele se preparou com um grande fisiculturista ali, anos 80, 90, né? Sim. O grande início dos anos 90, né? Sim, também. O grande Don Long, um IFBB Pro,
E o Júlio, ele foi o coach do Júlio aí nessa empreitada aí rumo ao título do Mr. Olímpia, do Olímpia Amador. Sim. E como foi a escolha do coach? Por que o Dom Long? Como foi essa escolha? Assim, como surgiu essa ideia de escolher o treino? Eu tava com uma mina lá e ela falou, eu tenho um contato do Dom Long, você conhece ele? Eu falei, claro que eu conheço o Dom Long. Opa. Ela falou, ele faz consultoria até que barata, relativamente, e passou o contato e a gente se conversou. Sim. Porém, assim, ele me ajudou, porque assim, eu já tinha algumas metodologias na cabeça. E ele passou coisas muito parecidas do que eu já fazia. Então, é um cara que eu falei, esse cara, na minha cabeça, manja o que tá fazendo, entendeu? Casou muito bem. Sim, isso é muito importante. Porém, ele até deu uma brecha comigo, não querendo queimar o filme dele, mas na finalização ele sumiu, nos últimos 3 dias. Só que como eu já vinha de campeonatos e campeonatos, eu mesmo me finalizei e tava tudo ok. Eu usava ele mais como uma fonte de referência, de mandar foto e para ver como é que eu tava no meu progresso. Sim. Mas para mim ele foi um ótimo coach, no caso. Exceto ali aquela reta final, mas você como já aí um atleta aí que sempre está estudando. Para você ver o que eu te falei, quando tá chegando perto do campeonato acontecem umas coisas que você não imagina. Sim, e pro pessoal que não sabe, isso é mais normal do que as pessoas imaginam. Eu já tive vários amigos meus que tiveram esse problema de estar pagando, às vezes, caro ali para coach brasileiro, pagando ali um valor alto ali na consultoria, e o cara simplesmente, sexta-feira, o cara sumiu. Eu já fui abandonado. Também no Brasil? Não foi a primeira vez, não. E o cara só aparecer lá na segunda-feira e tal, isso acontece, geralmente, e às vezes não vou generalizar, mas às vezes quando o coach é muito conhecido, vai pegando sempre pegando todo mundo ali no volume, depois não dá conta de dar um atendimento legal, né? Mas aquilo lá também tem um lado ético, né? Sim, exatamente. Tem que dar uma atenção legal para todos, né? Você não pode cumprir o compromisso, então não faça. Não faça, né? Isso também concordo. Agora você, assim, em relação às preparações, que você falou que a sua metodologia casou muito bem com a do Dom Long, mas voltando um pouco mais atrás, em relação à metodologia do Dom Long e o que você aprendeu com os seus mentores aqui no Brasil, os brasileiros. Como foi? Você viu muita diferença ali? Como foi essa questão ali em relação? Porque, para quem não sabe, Paulo Lima, Celso de Jesus são uns grandes referências, grandes referências aqui no Brasil, ali daquele pessoal mais antigo. Vamos dizer old school, né? Isso com todos os elogios, né? Mas você vê que é aquele pessoal que com certeza é aquele negócio básico ali, o duro, né? Aquele trabalho duro. E como que foi ali um americano ali da mesma época praticamente, ali, ou talvez um pouco em relação à metodologia do Dom Long com a dos seus mentores aqui no Brasil? Ok, base de alimentação, ele me ensinou a utilizar uma alimentação mais saudável e limpa. Ali que eu já tinha essa noção por fazer jejum, já fazia jejum há muito tempo. Porém, quando ele me passou um certo tipo de alimentação, eu percebi que influenciava muito na qualidade da pele, que a qualidade da pele também é muito ligada à visualização. Por exemplo, o cara fala assim, eu tô seco, eu tô com 0 BF, mas tá com a pele horrível, tá ligado? Espinhas. Então, não vai aparecer tanto. Então, a qualidade da pele influencia muito também na qualidade que você vê os cortes, as fibras. Isso é muito importante. Teve uma coisa que eu mudei, ele me passava 6 refeições por dia, eu sempre preferi fazer o jejum, então eu pegava 6 refeições dele e comprimia elas em 3 refeições. Era uma coisa que ele nem sabe, se ele ver ele vai me xingar também, mas... Eu acho que ele não... Em questão de recursos ergogênicos, muito menos do que os brasileiros. Eu queria que você, já que você entrou nesse assunto, Júlio, eu gostaria que você falasse, o brasileiro, ele realmente... Assim, de uma maneira geral, né? Assim, não vou dizer o pessoal antigo, o pessoal mais... Sempre tem um ou outro louco ali na época antiga, sempre vai ter. Até hoje, né? Sempre vai ter. Agora, assim, esse pessoal mais novo, assim, menos de 35, 30 anos, você vê, assim, que o brasileiro, ele tem essa fama de tomar muito e treinar pouco. E como que você viu isso, tendo as duas óticas aí, tanto aqui quanto lá, que você esteve lá? Vi 2 coisas muito importantes. Aqui, até se parece uma coisa comum, o brasileiro fazer aplicações locais. Que é uma coisa que aquele cara você vai ver assim, 90% dos bodybuilders já teve algum tipo de experiência com isso daí ou continuou utilizando, certo? Lá os caras, eles abominavam isso. Por exemplo, os caras que eu entro até no círculo dos atletas mesmo. Em círculo de atletas. Sim, não, os caras... não pessoas praticantes comuns.
Não, os caras às vezes não têm a noção de ter o olho de ver o que é óleo e o que não é, né? O cara comum, né? Sim, mas todos os caras que eu conversava, por exemplo, quando chegava em algum assunto do tipo, ou passava algum cara que os caras já falavam, não, isso aí é muito ruim, isso vai acabar necrosando o seu músculo, eles viam como uma coisa muito mais perigosa do que se vê aqui. Ah, não, coloca um olhinho aí, não tem problema. Parece que tá uma linha de montagem, né? Parece que tá falando de um Playmobil, um bonequinho de massinha. Aqui não acredita no treino. A maioria dos brasileiros assim, você tem um ombro... Porra, mano, mas se você jogar uns pontinhos aqui, é sempre essas conversas, entendeu? Fazer um trampinho. Isso, todo mundo usa também. E aí os caras vai tudo fazendo assim. Mas lá não, lá todos os caras que eu conheci, pelo menos eu. Sim. Todos os caras que eu conheci, os caras abominavam isso daí. Já é uma cultura bem diferente relacionada ao Brasil. Em questão de recurso ergogênico, lá também tinha cara que usava coisa pra caramba. Sim, sempre tem, né? Sim, mas eles... de uma maneira geral. Mas eles visavam muito mais o treino e a dieta do que recursos ergogênicos. Aqui os caras, por exemplo, vê você com shape bom e fala assim, o que você tá tomando? Primeira coisa, claro. Se você fala, não tô tomando veneno, o que você tá tomando de suplemento? Depois que ele vai perguntar o que você tá comendo, como você tá treinando. Quando pergunta. Isso, lá os caras falam... Ou então ele vai falar que você é mentiroso e não vai perguntar de treino e de dieta. Lá os caras não, perguntavam assim, como é que é seu treino? O que você faz de treino? Legal. Como é que você tá comendo? Aí depois eles falavam, que recurso que você tá usando? Depois, normalmente me perguntavam dessa maneira. Sim. Aqui não, a primeira pergunta é sempre o que você tá usando. Isso é até uma oportunidade boa, Júlio, pra gente estar desmistificando isso. Estou aqui com um atleta do mais alto nível aqui, tem esse prazer. Agora vamos falar, Júlio, na verdade, o atleta brasileiro, está todo mundo no mesmo barco, pessoal. Gostaria que você falasse um pouco disso. As pessoas acham que às vezes por ter um atleta de um nível mais alto, ele tem um super contato, ele tem uma fonte mágica do negócio que vem lá da Nova Zelândia, que só ele tem. Eu gostaria que você falasse. Eu já falei várias vezes, mas o pessoal acha que não acredita. Agora, se tentar você falando, acho que eles vão acreditar. Bom, é padrão, pessoal. É quase sempre as mesmas coisas, fazem tudo, mas gostaria que você falasse um pouco disso, Júlio. Eu posso te provar isso só falando aqui, facilmente. Sim. Simples. Se você pegar anos 80, anos 70, eles não tinham nem 10% dos recursos que tem hoje. 90 se começou alguns recursos como insulina e o GH já era desde a época do Arnold, mas quando se transformou mesmo em uma coisa sintética foi já no final dos anos 80 para início dos anos 90, que foi o boom do fisiculturismo. Cara, é simples, só você vê os caras hoje. Pega, o Brandon Curry e pega Ronnie Coleman. Nossa. Não estou falando de volume, sim, mas vamos ver a qualidade. Vamos lá, vamos descer um pouco mais. Anos 80, Sérgio Nubret, por exemplo. Nossa. Você entende? Até o próprio Arnold, Franco Columbo. Todos os caras você viu que tinha uma qualidade extrema. E até você tocou agora no assunto, falou do Sérgio Nubret, de atletas mais clássicos, Franco Columbo. Essa questão até do abuso se reflete ali na longevidade do atleta, né? Você vê que o atleta ali, esses atletas mais novos, ele chega ali beirando aos 40, a maioria ali, principalmente caras brancos. Tiozinho. Sim, e a cintura largada, vísceras muito hipertrofiadas, né? Você vê o Arnold tá vivo até hoje, tudo bem. Que pode ter passado por uma operação de coração, tudo bem, passou, mas não dá para saber se foi realmente pelo uso ou pelo que ele tinha. Franco Columbo foi morrer aí, já bem mais velho. Frank Zane tá vivo ainda. Quase todos os caras vivos, se você for ver. E outra questão, aquela questão nós já até conversamos sobre isso por mensagem, resistência e sensibilidade à insulina. O pessoal acha que é só alegria, insulina, GH, e fica achando que é farra, e isso vai ter um peso também. Claro, é o hormônio mais anabólico, isso é indiscutível. A insulina é o hormônio mais anabólico. Porém, ele puxa muita água, é isso que eu estava falando. Se você vê os caras de hoje, dando exemplo, Brandon Curry, tem uma linha muito boa, isso é indiscutível. Sim. Mas você vê que todos os caras são inchados. Todos eles são inchados. Aí você pega também no ramo amador, é difícil você ver um cara com qualidade. Você pega assim, acima de 100 eu tô falando, né? Sim. Você pega os caras acima de 100, todo mundo inchado. Todo mundo com a pele que você pega e o negócio é uma sobra. Só que é o que os caras visam hoje, o volume, a questão do volume. Coisa que antigamente não se visava isso. Os caras visavam mais a linha primeiro, falar, o cara tem que estar encaixado. Hoje em dia você vê muito cara como se fosse uma atração de circo. Falar assim, porra, aquele cara é muito grande. Mas ninguém queria ter o shape daquele cara. Sim. Ninguém. Você fala pro cara, mas você gostaria de ter esse shape? Não. Agora se você pega, o shape do Sérgio Nubret, você gostaria de ter um shape daquele? Do Arnold, a vida toda. Você entende? Do Kevin Levrone, tudo bem. Nossa, aí já não é uma coisa... Não, pode voltar até no Steve Reeves. Sim, então. Hoje em dia não. Hoje em dia você vê os caras e fala assim, porra, o Big Ramy é muito grande. É um monstruoso.
Mas você queria? Ninguém quer. Sim, Ninguém é quer. até para viver, né? Um cara desse não vive bem, né? Ele não vai subir uma escada ali, não vai fazer subir uma ladeira no calor. E como eu te falei, também isso vai com recursos. Se você pega o Big Ramy e fala assim, ô Big Ramy, fica sem veneno aí, fica sem comer aqueles 30 quilos de salmão que você está comendo, que ele recebe patrocínio até do salmão que ele come. Nossa, interessante. E todos os recursos que ele tem, se você tirar, o Big Ramy continuar sendo o Big Ramy, só que sim, bem menor. Se você tira a insulina desses caras, você já põe uns 10 quilos a menos aí, fácil. Então a gente pega, por exemplo, não estou criticando ninguém, mas atletas até aqui do Brasil, você vê caras muito bons, mas se você vai ver o que está por trás dele, ou por exemplo, empresas que estão investindo, porque eu conheço caras. Sim, é muita coisa. E quem é do ramo sabe que tem caras aí que foram fazer uma finalização, uma preparação para um campeonato e teve marca aí que bancou praticamente 60 mil. Até mais, eu já ouvi casos aí então. Assim, teve Procard aí que custou muito caro, hein? Então, você acha? 60 mil, cara. 60 mil você comprou uma casa. O seu foi mais baratinho, Ixi, né, Júlio? meu foi na lojinha de 1,99 minha preparação. E o Procard igual o do cara que gastou 150 mil, você tá ligado, né? Sim, então, mas é aquilo lá, Mibson, é a saúde que você... Sim. Pelo lado do atleta, é a saúde dele que ele acaba, vamos se dizer assim... Trocando? Nem trocando, sacrificando, né? Porque só depois do longo prazo que ele vai ver isso daí. E o dinheiro também, né? Sim. Que não deixa de ser bem gasto, né? Nossa, muito bom, Júlio. Agora vamos falar assim, qual a maior dificuldade que você vê hoje em ser atleta no Brasil? Em relação aos Estados Unidos, como estamos na linha aqui da... Simples. É a questão de que os caras valorizam muito mais a mídia do que o atleta. Simplesmente isso. Então um cara que não tem nada de atleta, um cara que ele não tem shape nenhum, mas só que o cara tem uma mídia forte, vamos dizer. Sim. Os caras injeta e você não vê o cara, não consegue ganhar nenhum campeonatinho que ele vai lá, que vai com os caras que... Você sabe? Ou então vai para os Estados Unidos, para as cabeças, e vai competir no campeonatinho do bairro. Quanto dinheiro os caras jogam nesse cara? Sim, joga patrocínio muito. de 5 mil por mês. Por que não pega um atleta de verdade e joga isso? E trabalha a mídia, assim, tem muitos atletas aí que são muito bons comunicadores que as empresas não sabem. Porque não tem mídia, entendeu? Sim, então, no seu caso mesmo, né? Eu já até comentei já com vários amigos meus, assim, que tem atletas que têm um poder de comunicação muito bom, além de serem competentes. Sim, com então certeza. agora tem vloggers, assim, que nós gostamos, assim, tem caras que fazem um trabalho sensacional. Mas atleta é atleta, medialista é medialista. Você pode tentar encaixar os dois, difícil beleza. Você levar as duas coisas ao mesmo, são trabalhos diferentes. Sim. Então as empresas, elas querem o cara pronto ali, né? Esse que é o problema. Mídia, os caras vão prevalecer. Você pode ter... A empresa que tem que ter o departamento dela para trabalhar o cara. Sim, mas o que acontece? O cara pode ter ali muito título e eles vê outro cara ali que tem muita imagem, eles com certeza vai pelo lado... É assim que todo mundo vê isso. Nos Estados Unidos, Júlio, essa questão mídia-atleta, porque lá eu vejo que eles patrocinam mais os atletas mesmo, né? Assim, se for comparar com o Brasil, é mais atleta, porém, eles também dão uma prevalecida na mídia. Não vou falar que... também. Sim, não Olha, vou falar que... pessoal, não vou tá falar vendo assim aí? que os caras... o cara viu um atleta bom, Sim. mas lá eles acreditam muito mais. Tem muito mais investidor de ver um atleta e falar assim, opa, você tem talento. Do que aqui, o que os caras vê... ele tem talento, mas deixa ele aí na garoa, tá ligado? Sim, eles você diria assim que lá eles analisam um atleta como um todo. Assim. Isso, vê o potencial aqui todo. O cara vê, ou ele é bom atleta, ou ele fala bem, ou é um atleta mais ou menos, mas fala bem, ou ele é um atleta bom, mas não sabe se expressar direito, assim, sempre parece que eles... Eu tô no meio, desculpa te interromper. Não, que isso. Mas todos os atletas, na verdade todas as empresas que eu vejo, normalmente os caras, eles falam assim, eu peguei esse cara, mas ele não vende muito bem. Então eles querem um vendedor ou querem um atleta? Até os medialistas, eles falam assim, eu tô pagando muito por um cara que não sei se está dando tanto retorno assim. É a questão do retorno, né? Então eles estão visando Como o quê? assim retorno? O trabalho do cara é chegar bem no campeonato. Mas pensa comigo, Mibson. Se uma empresa de suplementos se diz séria e ela vai e patrocina um cara só pela imagem de ver quanto que vai vender, como é que você acha que ela vai também pensar quando colocar no produto dela? O que colocar? Ela vai pensar na melhor coisa ou ela vai pensar na coisa que ganha mais dinheiro? Sim. É simples. Não tá agindo dessa forma com um atleta, por que não vai agir dessa forma com o suplemento dela? Sim. Você pensa? Sim, a gente vê ali qual que é o objetivo dela ali, simplesmente fazendo uma análise dessa que você fez. Sim. Muito bom, Júlio.